servos de Deus ou filhos de Deus? Fica comigo neste vídeo e eu vou te explicar. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Damares, teóloga e especialista em aconselhamento e terapia familiar. E hoje vou esclarecer biblicamente que algumas pessoas têm ouvido e ficam confusas quanto a este assunto. Este é um tema muito divergente e muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus ficam confusas e acham que a Bíblia se contradiz, mas isso não é verdade. A Bíblia nunca se contradiz. O que acontece são as interpretações erradas e fora do contexto. E como já dizia os bons leitores, texto fora de contexto é pretexto para heresia. E pior, a causa principal de dissensões no cristianismo decorre deste fato: interpretar um texto fora de contexto e uma frase fora do texto, ou mesmo uma palavra fora da frase. Muitas pessoas pensam que a expressão servo de Deus e filho de Deus são contraditórias, mas essa dúvida ocorre principalmente pelo fato de que a palavra servo no Novo Testamento traduz o termo doulos em grego, que significa escravo. Então, a expressão servo de Deus literalmente significa escravo de Deus. Mas não há qualquer contradição em somente sermos servos de Deus e também filhos de Deus. A Bíblia diz que todos possuem um Senhor. Nenhum homem ou qualquer outra criatura pode reivindicar ser senhor de si. O apóstolo Paulo faz uma grande exposição em sua carta aos Romanos, falando sobre a servidão do homem. Romanos 6, 15 a 23. Ele personifica o pecado na figura de um senhor de escravo e contrasta os servos do pecado com os servos de Deus. Romanos 6, do 15 ao 16, ele diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Portanto, o redimido é servo de Deus. A Bíblia diz muito claramente sobre servos de Deus. O apóstolo Paulo também escreve algo neste sentido. Ele diz que os crentes são o povo de propriedade exclusiva, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que os crentes foram literalmente comprados pelo Senhor. Portanto, como servos, que quer dizer escravos, eles pertencem a Ele. Paulo explica: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Portanto, outrora, os crentes eram servos do mal, mas Deus os libertou e agora fossem seus servos em Cristo. E Tiago declara ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Os crentes genuínos recebem o senhorio de Jesus Cristo e submetem-se a Ele. Então, através da sua união com Cristo, os crentes podem servir ao Senhor e obedecer à sua vontade. Agora vamos entender os servos que foram feitos filhos de Deus. Quando fomos comprados pelo sangue de Cristo, não apenas foi nos dado o privilégio de sermos servos de Deus, mas também de recebermos a bênção da adoção. Isso significa que em Cristo os redimidos foram adotados por Deus, tornando-se os seus filhos. Foram libertos do domínio do pecado e da condenação da lei através da obra expiatória de Cristo, que satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar. Por esse motivo, a Bíblia diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos
Abba, Pai. O Espírito Santo, com a obra da redenção realizada por Cristo, é quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Conclusão: quando a Bíblia diz que não somos mais servos ou escravos, mas que agora somos livres, todo esse conceito da obra da redenção deve ser considerado. O contexto verdadeiro da exegese bíblica que diz isso irá revelar que, na verdade, não somos mais escravos do pecado e não somos mais servos da lei que nos condena por causa da iniquidade. Somos chamados filhos de Deus, herdeiros dele, co-herdeiro com Cristo, e isto, no entanto, não anula a verdade que fomos comprados por ele e, portanto, como servos, pertencemos inteiramente ao nosso Senhor Jesus. Para nós é um privilégio extraordinário podermos dizer que somos completamente dedicados ao Senhor. Reconhecemos que a nossa liberdade está em servirmos a Deus.